Oi, minha gente, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papos Informante, aquela conversa semanal sobre desinformação. Além de impulsionar a circulação de notícias falsas, a militância bolsonarista nas redes sociais ganhou também propagando teses conspiratórias contra o processo eleitoral. Um levantamento conjunto entre o jornal O Globo, a Novelo Data e a Bytes mostra que canais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro faturaram até R$ 1 milhão com a reprodução de 1.960 vídeos no YouTube. João, o vice-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse ontem que o país está preparado para combater as milícias digitais. Mas as plataformas lucram com a desinformação, os canais bolsonaristas e de extrema-direita estão aí. Como que a gente vai lidar com esse impasse? Olha, Ana, eu acho que o impasse mesmo é das plataformas de mídia social. Acho que, do nosso ponto de vista, não tem impasse. Tem gente distribuindo desinformação que afeta a integridade do processo eleitoral, tem gente lucrando com isso. Nos dois casos, nós temos um problemaço. Eu acho que as dificuldades vêm do fato de que a legislação brasileira não é atualizada para oferecer todos os instrumentos, de fato, para lidar com esse problema. E isso faz com que o Supremo tenha que partir dos seus inquéritos, das suas ações, partir de abordagens muito gerais, né? Defesa de alguns preceitos constitucionais, da integridade das eleições, da garantia da ordem democrática. São valores fundamentais e acho que eles sim justificam as ações que estão sendo feitas. Mas acho que quando o ministro diz que o país está preparado para enfrentar as milícias digitais, isso não é tão verdade assim. A gente lembra que na CPI da pandemia, depois de 200 páginas explicando e descrevendo as milícias digitais que atuaram muito fortemente, disseminando desinformação no processo da Covid, a conclusão da CPI era que eles não tinham como ser indiciados senão por de incitação ao descumprimento de uma medida sanitária, ou seja, de defender o não uso de máscaras. E isso não é exatamente a medida, o problema maior do que eles estavam fazendo. O problema era uma ação coordenada e com alto impacto na proteção da saúde pública e agora, nesse caso, na democracia, e para a qual as plataformas acabam sendo muito tímidas, até por lucrarem com a circulação dessa informação toda, e para a qual estamos menos preparados do que deveríamos. Então, acho que temos um conjunto de desafios daqui até as eleições. As plataformas precisam melhorar os seus termos de uso, o TSE precisa se instrumentalizar melhor, e acho que a gente precisa mais exposição como essa, que a Novelo, que tem um papel fantástico aí no monitoramento do YouTube, puxou junto com o jornal o Globo. Esse tipo de exposição ajuda e precisa acontecer mais e mais para a gente conseguir proteger a democracia brasileira. Boa, João. Essa semana a gente destacou também a campanha Não Seremos Interrompidas, promovida pelo Instituto Marielle Franco, com o objetivo de pressionar as autoridades para que façam valer a lei da violência política. Que lei é essa? É uma lei que protege as mulheres no exercício de funções públicas contra uma violência muito específica, que atinge essas mulheres, especialmente as mulheres negras. O que mais a gente pode contar sobre essa campanha do Instituto Marielle Franco, Paula? Ana, essa campanha trouxe pesquisas que, embora infelizmente não nos surpreendam, elas têm resultados muito impactantes. A pesquisa demonstrou que 78,1% das candidatas negras e pardas entrevistadas pelo Instituto relataram ter sofrido algum tipo de violência virtual. A violência virtual é o tipo de violência mais comum sofrida por essas mulheres. Numa pesquisa realizada em 2020 com 142 parlamentares negras e pardas, o Instituto nos traz resultados sobre os tipos de violências sofridas por essas mulheres. As violências digitais virtuais, elas são em sua maioria machistas, misóginas e racistas. Essas violências, elas chegam, em sua maioria, nos comentários dos posts dessas parlamentares e até em invasão de lives. Para ter acesso à matéria completa, acesse lá o site www.desinformante.com.br. Isso aí, Paula, obrigada.
o Twitter vai ter que pagar uma multa de 150 milhões de dólares por não manter e proteger a segurança e privacidade dos usuários. Foi o que definiu o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O acordo põe fim a um processo que apurava a denúncia que, de maio de 2013 a setembro de 2019, o Twitter disse para os seus usuários que estava coletando números de telefone e endereços de e-mail para fins de segurança da conta. Mas não divulgou também que esses dados, essas informações, iam ajudar as empresas a enviar mensagens direcionadas com publicidade e marketing. O que esse tema importa, Liz, e por que a gente precisa saber mais sobre proteção de dados pessoais e privacidade? Bom, Ana, já virou até um ditado aqui na internet, né? A gente falar que os dados são o novo petróleo do século XXI, né? A gente, enfim, os dados eles movem a economia, né? As big techs, a economia da atenção, muita coisa que a gente vem conversando aqui. Então é sempre muito importante a gente prestar atenção em como os nossos dados estão sendo tratados pelas empresas, né? Esse exemplo do Twitter, como você citou, né? Um grande exemplo, uma multa milionária, sem entrar na questão do processo em si, mas traz alertas importantes para a gente pensar isso. E aí eu pensei da gente relembrar, né? Nos últimos 2 anos a gente vem falando muito sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que foi aprovada em 2018, entrou em vigor em 2020 e traz um grande avanço para a internet brasileira, para nós como cidadãos, em relação à proteção dos nossos dados. Isso porque a lei ela visa proteger os direitos fundamentais, né, a liberdade e a privacidade, tanto nos meios físicos como nos meios digitais. E traz 2 pontos importantes. O primeiro deles que eu queria trazer é da questão do consentimento, né? A partir da lei, a gente tem que entender como a empresa ela vai lidar com os nossos dados, a gente vai dar esse consentimento. Provavelmente vocês perceberam que desde que ela entrou em vigor, a gente agora, toda vez que entra no site, tem que dizer se aceita ou não o uso dos nossos dados pelos cookies, ou então aparece às vezes até um formulário um pouco mais robusto, dizendo como a plataforma vai utilizar os nossos dados. Isso porque, de acordo com a lei, o usuário tem que dar um consentimento expresso e pode, inclusive, revogar esse consentimento a qualquer momento e precisa saber de que forma aqueles dados estão sendo utilizados, né? Eles não podem ser revendidos, não podem ser comercializados, como muitas vezes a gente já viu bancos de dados, a gente recebe aquela ligação que importuna justamente por essa venda, né? Então a lei ela tenta regularizar isso. E outro ponto importante também da lei é que ela trata também, além da proteção dos dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, né, que são considerados sensíveis, que são aqueles que vão dizer mais do que nosso nome, endereço, telefone, e dizem respeito a convicções religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos, organizações, e isso são coisas que podem ser utilizadas, inclusive, para direcionamento de propagandas, e a gente vê que isso é bastante perigoso, principalmente agora nesse período eleitoral, né? Inclusive o TSE editou uma cartilha, né, para como os candidatos e os políticos devem utilizar os dados dos eleitores, né? Não pode haver essa venda de dados, não podem ser importunados, enfim, existem várias regras que visam proteger a gente. Mas se a gente, né, como cidadão, se você como cidadão perceber que os seus dados eles não estão sendo coletados de uma forma apropriada, ou se você verificar, né, alguma incongruência em relação à coleta dos dados pessoais nesse processo de campanha eleitoral, você pode, inclusive, entrar em contato com a ouvidoria do TSE, porque, enfim, a LGPD e também as regras eleitorais dizem respeito a esse código de proteção dos nossos dados. Então, é um tema que a gente tem que ficar de olho, principalmente porque esses dados podem ser utilizados para algumas organizações enviarem, inclusive, desinformação de uma forma personalizada, de acordo com esse tratamento. E a matéria completa, para quem quiser ler mais sobre a LGPD, também encontrar essas minúcias da lei, né, tá lá no nosso site www.desinformante.com.br. Boa, Liz. Esse texto é do Instituto Procomum, nosso parceiro. O Papo Desinformante vai ficando por aqui, mas a gente tem conteúdo novo da série Desinformante Explica aqui no canal do YouTube. Curte lá, deixa um comentário para a gente saber se você curtiu. E dessa vez a Liz Nóbrega, que está aqui também, ela está falando nessa série sobre o que é desinformação, está explicando as diferenças de desinformação, fake news, desordem informacional. Então, enfim, se está curioso sobre o assunto, corre lá. E a gente se vê na próxima semana. Obrigada pela audiência e tchau.